que elementos você pode inserir na sua rotina severa de trabalho que causam diversão, causam momentos de prazer, mas não é um momento de prazer perecível, é um momento de prazer existencial. Olha que diferença. A gente está num nível aqui de assunto muito bom e eu adoro isso. Quando eu atendo uma pessoa, eu não gosto de ficar no superficial, não tem como ficar no superficial. O que é o nível de prazer superficial? É tudo aquilo que você imagina que precisa consumir para preencher um vazio existencial. Então, é a comida que você ataca, é uma série no Netflix que você usa para se distrair da ansiedade, sei lá, é o post que você faz para receber like. São coisas muito superficiais que apenas tapam o buraco de bala com um band-aid. Eles não resolvem o problema. Mas o que você de fato faz na sua rotina, o que de fato você pode inserir na sua rotina que vai fazer com que você tenha um prazer existencial. No meu caso, eu era atleta de futebol, não parece, mas eu tenho 1,72 m, eu era goleiro. Me tiraram do time com 18 anos e ser atleta me ensinou muito sobre cobrança, me ensinou muito sobre trabalhar em alta performance. Só que chegou um momento na minha vida que eu não... Né, 1,72 m contra um nego de 1,90 m, eu não poderia competir com eles. E eu entendi que não era o meu momento, não era o meu caminho seguir no futebol. E fui pegar onda, fui aprender a pegar onda. E o fato de eu aprender a pegar onda foi tão gratificante do ponto de vista de suprir uma necessidade de diversão que o futebol acabou fazendo, né, acabou fazendo falta, que eu adotei esse esporte como prática de diversão. E o momento que eu tive a minha crise de ansiedade foi o momento que eu menos praticava esse esporte. Então, perceba que você consegue, de alguma maneira, inserir elementos no seu dia a dia para tornar a sua existência mais alegre. Não é comendo bolo, não é comendo doce, não é assistindo uma série no Netflix, não é. É o que você pode fazer para tornar a sua existência mais alegre. E tem a ver com o passado. E tem a ver com a sua criança interior. Como você faz para ativar a sua criança anterior? O adolescente não busca mais o referencial nos grupos em si, né? Principalmente no grupo escolar. Ele busca também um referencial nas mídias sociais. E muitas vezes na rede social, o que a gente vê não é compatível com a realidade. A gente vê um recorte. A pessoa que só coloca foto de viagem, a pessoa que tem uma vida fantástica, olha como a vida dela tá dando certo e a minha não. É meio que um padrão, tem que postar foto de biquíni, né, com o fundo do mar e tal. Assim, particularmente, eu não gosto. Há um culto à imagem que é muito maior do que a minha época, então essa ansiedade de coloquei um texto, publiquei uma foto, eles ficam ali o tempo inteiro com uma certa velocidade imediata para ter um retorno. E isso, obviamente, causa graus de autoestima mais baixa, é um possível gatilho para casos de ansiedade, depressão e assim por diante. E alguns episódios atrás eu fiz um posicionamento talvez não tenha ficado muito claro, que é a respeito de ser o observador e não o protagonista daquilo que você experimenta. Isso tem a ver com autotratamento. Você ser o protagonista mostra para você que você tem duas opções.
ou você é vítima do que te acontece, ou você entende que tem alguma forma de intervir na realidade, mas você não sabe ainda. Quando você se coloca na posição do observador, você consegue enxergar não só o que você experimenta, mas entender como você se sente em relação ao que experimenta. Por que eu estou dizendo isso? Porque, socialmente falando, a gente tem aquelas cobranças. A gente tem essas cobranças. A gente vive numa competição, a gente vive isso. E não há nada que você possa fazer. Isso não vai mudar. Você tem que aceitar isso. A vida é cruel, a vida é injusta. A vida não é isso que você gostaria que ela fosse, e ela não vai ser. A partir do momento que você entende que a vida ela tem esse papel de ser cruel, de ser injusta, de muitas das vezes te colocar no chão, de muitas das vezes te exigir até demais, você entende que tudo é capaz. Você entende que a vulnerabilidade habita no seu ser, só que você demorou tempo para assumi-la. E você percebe que você não precisa fazer parte do sistema, disso tudo que você vive. Você não precisa, você precisa participar do sistema, mas você já faz parte, porque não tem outro planeta para você ir. Você já faz parte, mas você não precisa participar. Entende? Entende a diferença? Você não precisa participar, mas você faz parte. Então, se existe uma competição social, você sabe que ela existe, mas você tem uma escolha: não participar. Você só precisa assistir. E isso é libertador do ponto de vista do autotratamento. Quando você assume, quando você decide que não precisa seguir as regras, o autoritarismo do sistema que você vive, social que você vive, e cada país tem um, e cada cidade tem uma, no interior é menos, mais conservador, na capital é menos conservador, e quando você percebe isso, você está a um passo de se autotratar. Eu acho assim, o ideal é sempre o mais difícil, porém é sempre o caminho do meio, né? Então, mas então meu filho vai crescer sem telas, sem eletrônicos. Você também já vai estar construindo ali, né, algo patológico. Não, olha, isso é muito ruim. E não é. As próprias escolas agora elas estão contratando tablets, elas estão fazendo convênios, a escola dele mesmo tem isso, né, que já começam a apresentar o conteúdo com os eletrônicos, porque eles passaram a perceber que essas crianças estão mais preparadas para absorver desta forma. Então, o equilíbrio é qual? A gente tem que estabelecer rotinas, limites, nós temos que ter horários, a criança tem que introjetar que tudo é muito bom, porém exagero se torna nocivo. O que é decidir pelo fácil? É você não querer se indispor com as pessoas, é você tentar ser aceito pelas pessoas, é você, muitas das vezes, engolir sapo. Eu já engoli muito sapo, mas porque eu sabia que aquilo em algum momento ia ser benéfico politicamente para mim. Então eu aprendi a ser político engolindo sapo. O que eu quero dizer com isso tudo é que o caminho mais fácil nunca vai te levar mais longe. O caminho do mais difícil é o caminho da revelação. Então, entenda que você tem o caminho hoje de decidir por menos coisas na sua vida de ser uma pessoa ansiosa. Você tem o caminho de colocar no papel quais são as suas sombras, quais são os seus demônios, quais são os seus medos. Eu já dei vários caminhos para você. É você que vai decidir ou não seguir nele. E o mais fácil o que é? É assistir isso aqui e buscar novas afirmações sobre o estado que você está. E não é sobre quem você é o estado que você está. E viver mais disso. Ou procurar ajuda. Mandar uma mensagem para mim aqui, Santiago, me ajuda. Eu vi que você agora consegue... tem a capacidade intelectual para me ajudar. Eu vou te ajudar porque eu já passei por isso. Eu sei fazer isso. E eu não estou aqui sendo arrogante, porque eu já ajudo há 8 anos pessoas nisso. Provavelmente você está me conhecendo agora porque eu quis ouvir
os conselhos das pessoas de criar um canal, de criar um método para tratar, divulgar o método para tratar a ansiedade. Não existe um gabarito de como se deve criar os filhos, né? Mas a gente tem muita clareza de que o brincar na infância é tão ou mais importante do que o desenvolvimento escolar, do que o desenvolvimento acadêmico. Hoje a gente vê que a infância, infelizmente, ela está confinada. A gente passa 90% do nosso tempo dentro de ambientes fechados. A criança precisa cada vez mais ter tempo para ela poder brincar, ter tempo para ela passar ao ar livre. Para ter um contato com a natureza, a gente não precisa viajar para longe. Às vezes é o quintal de casa, às vezes é a árvore que tem ali na esquina da casa dela, que já é um universo completo para a criança interagir, para ela se desenvolver. Eu acredito que sendo um pai ou uma mãe que participa da vida do seu filho, que esteja atento, presente, que mais atividades podem ser feitas, né, de positivo para a criança? Várias. A gente pode encher essa criança de atividade. Porém, que mais atividades podem ser feitas conosco, junto com a criança. Essa é a diferença. E é muito legal essa coisa das verdades sociais, né? Outro dia eu estava tratando uma mãe e ela virou para mim e falou assim: ah, mas se a escola faz isso, por que eu não posso fazer com a minha filha? Então, qual é a verdade embutida na cabeça dela em relação ao como ela deveria tratar a filha? Tudo que ela fez na escola no passado, essa mãe, serviu para ela como uma educação muito positiva. Só que a escola 30 anos atrás é uma coisa completamente diferente do que a escola hoje. Então tenha muito cuidado com as verdades sociais. Tenha muito cuidado com isso, porque o autotratamento, ele nunca é baseado na verdade social, na convenção social, no que a escola determina, no que uma entidade maior determina. Não, é muito mais na sua intuição. E olha só, quem é um ansioso hoje que está disposto a seguir a sua própria intuição, a sintonizar um canal que ele ouça a própria intuição. E isso é uma coisa que eu falo muito no consultório, para as famílias. Vamos voltar aos jogos, porque é um momento que senta todo mundo, que se reúne, que a família está ali, que se diverte, que a criança aprende a se frustrar, a não ganhar sempre, a dividir. Hoje, os irmãos dividem muito pouco, né? Um brinquedo para cada um eletrônico para cada um. Não tem mais isso do compartilhar. As crianças têm dificuldade no compartilhar. O compartilhar gera uma ansiedade. Então, a gente tem que ir estimulando isso também, né? Fazer de propósito mesmo, olha, só tem um brinquedo, vocês vão ter que dividir. Você tem que aprender a lidar com seu irmão. Vocês são realmente diferentes. Como você pode fazer para participar da vida do seu filho? Como você pode fazer para participar da opinião do seu filho sem ser autoritário? Como você pode fazer para usar a relação que você tem de entidade familiar para tornar isso um relacionamento de amizade? É muito difícil isso que eu estou dizendo para você, mas pode fazer muita diferença. A autoridade dentro de casa, ela precisa ser conquistada pelo amor, pela importância que você dá para o seu filho, para que você dá pela sua filha. A referência hierárquica dentro de uma família é conquistada pelo amor, não é conquistada pela autoridade. Então, como você faz para fazer com que o teu filho entenda que a sua preocupação é uma preocupação genuína do amor e não uma preocupação genuína da autoridade? Isso é muito doido. A gente está falando de um negócio que você já provavelmente nunca ouviu falar. Então, olha o quanto isso é enriquecedor para a sua educação. E provavelmente, enquanto eu falo isso, você está lembrando da sua educação, da educação que você teve com seus pais. E se você não for capaz de honrar isso, porque entende que agora, né, hoje você é capaz de entender que naquele tempo eles não tinham a sabedoria suficiente para te entregar aquilo que você exigia,
você consegue perdoar eles? Cara, olha o que a gente tá falando aqui. Lá em casa, assim, meu filho é bem ansioso, assim, ele tá sempre querendo pegar no celular, pegar no tablet. E agora eu dei um tablet de Natal, né? Também eu não ajudei muito. Porque jogo de tabuleiro... Isso é bom. Eu já dei pra ele, assim, mas ele não ele chora quando perde, sabe? Então, e aí quando tá no celular, ele não chora quando perde, sabe, no jogo. E tem mais uma coisa que não funciona pro autotratamento, né? A gente tá falando de algumas coisas que não funcionam do autotratamento e o seu choro, né, o seu coitadismo, a necessidade de você ser consolado te serve de muleta. A necessidade de você viver sob consolo, sobre o tadinho, sobre o tadinha, isso vai passar, chora, não fica assim. A necessidade de você buscar consolo, ela é uma barreira por teu autotratamento. Então, qual que é o aprendizado? Como é que você vai ativar o autotratamento na sua vida? Você aprendendo que se frustrar é normal, que se decepcionar é normal e que isso e até mesmo a surpresa, que é o lado positivo da frustração e da decepção, são dois lados da mesma moeda, que é você esperar algo em troca. Então, se você sabe que é o mesmo lado da mesma moeda, esperar tudo e esperar nada de alguém é a mesma coisa. Só que você consegue, de certa maneira... Eu não estou dizendo aqui para você não viver com expectativas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa entender em que nível a decepção que você tem com as pessoas é uma responsabilidade sua ou das pessoas. Então, se você tem um alto grau de expectativa, você provavelmente, isso não se concretiza, você vai ter um alto grau de decepção. Se você tem um alto grau de expectativa e a sua surpresa não for no mesmo nível dessa expectativa, muito provavelmente você vai ter uma frustração, mesmo que esse resultado seja positivo. Você está me entendendo? Então o autotratamento, ele passa por aprender a conviver. O autotratamento passa por você colocar elementos da sua infância que te davam prazer, que te davam alegria existencial. E o autotratamento passa com o fato de você ir na direção das pessoas que você é afetivamente ligado, seja ela familiar, pessoa que você namora, pessoa que você gosta, primo, tio, não importa. Não espere que eles perguntem para você como você se sente, porque o mundo deles está girando, só o seu que está parado.